Bonjour, Tanamoders! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio temático no Tá na Moda Cast, seu programa favorito quando o assunto é moda, cultura, comportamento e atualidades, sempre, claro, com muito orgulho e consciência, com uma pitadinha de ESG. Esse episódio é apoiado pelo Pessarara Brechó, maior rede de franquias do Brasil, que é 10 de 10 quando o assunto é moda circular e impacto positivo no mundo. Além de me dar toda a liberdade criativa para que o Tá na Moda Cast continue proporcionando os melhores momentos quando o assunto é comunicação de moda. E hoje vamos falar dela, da Cidade Luz, berço de um dos estilos mais copiados no mundo todo. A cidade que respira arte, cultura, história e é considerada a capital da moda. Além da minha cidade favorita na Europa, Paris. Tanamoders, eu nunca fui tão desafiada a fazer um roteiro quanto eu tô sendo nesse. Colocar a história da moda em Paris dentro de um único episódio parece impossível. Mas eu sou brasileira, não desisto nunca e missão dada é missão cumprida. Assim, eu espero. E hoje vamos começar falando dele, precursor da primeira corte fashionista que já se ouviu falar. O Rei Sol, Luís XIV, que teve o reinado mais longo da história da França, durou... Voltando, Luís XIV, que teve o reinado mais longo da história da França durante 72 anos, período que ficou conhecido como a Idade de Ouro da cultura francesa. Foi durante o século XVII que a França começou a ditar moda, quando Luís XIV idealizou Versalhes e sofisticou o vestuário, fortalecendo o comércio interno e a indústria têxtil. Dessa forma, a sociedade da corte possuía um modo de vida onde o rei era quem ditava a moda, além, claro, dos costumes e das regras sociais do palácio. O Rei Sol incentivou o uso de tecidos nobres em trajes bastante refinados, o luxo como ferramenta de poder e tornou a peruca um acessório essencial em sua corte, tanto para homens quanto para mulheres. Já no século XVIII, uma nova personagem surge para revolucionar a corte e a moda na França. Virou ícone de uma época, representou uma classe, um modo de pensar e usou a moda como ferramenta de expressão. Mas o seu fim não foi tão glamuroso quanto a sua vida. Estou falando de Maria Antônia Josefa Johanna von Habsburg-Lothringen, ou simplesmente a Delfina Maria Antonieta. A última rainha da França era uma verdadeira trendsetter. Apaixonada por bons looks, Maria Antonieta era inquieta e contestadora. Chocou ao vestir calças até então exclusivas dos homens. Deixou de lado os espartilhos de barbatana de tubarão e adotou peças leves que se aproximavam das roupas dos camponeses ao se recolher em Versalhes. Mas não se engane em pensar que a Delfina era basiquinha ou adepta ao quiet luxury. Quando queria exibir a sua riqueza, surgia em público com vestidos suntuosos cobertos de bordados, penteados rocambolescos de quase 1 metro de altura e muitas joias com pedras preciosas gigantescas. Um verdadeiro símbolo do estilo rococó. A moda para Maria Antonieta era escapismo, mas também uma ferramenta política potente na formação de uma imagem pessoal. Podemos dizer também que Maria Antonieta estava anos-luz à frente do seu tempo, quando o assunto era causar burburinho. Ela era famosa por fazer aparições estratégicas e vazar informações sobre o seu modo de vestir. Teria sido ela a primeira influencer de moda? Maria Antonieta, a rainha consorte da França, foi condenada à morte por traição durante a Revolução Francesa e, aos 38 anos, foi transportada de carroça aberta até a Praça da Revolução, hoje Praça da Concórdia, cerca de 1,5 km em meio a insultos para ser
guilhotinada. Porém, a Delfina da França, até o seu último suspiro, usou a moda como ferramenta de expressão. Ela escolheu um look completamente branco, uma forma de se declarar de maneira corajosa como mártir e leal guardiã da monarquia. Com sua roupa, ela dizia aos revolucionários que eles haviam tomado a coroa, mas jamais quebrariam o seu espírito. Ao subir as escadas para a guilhotina, perdeu um dos seus sapatos, que atualmente faz parte da coleção do Museu de Belas Artes na cidade francesa de Caen. A Revolução Francesa, com o lema Liberdade, Igualdade, Fraternidade, foi um divisor de águas para a sociedade da época. Ela marcou o abandono de um mundo dividido entre nobres e plebeus para um mundo baseado na burguesia como grupo dominante, exterminando os privilégios da nobreza. O que poucos sabem é que a célebre tomada da Bastilha, que ocorreu no dia 14 de julho de 1789 e simbolizou a revolta popular contra o regime absolutista francês, além de iniciar uma revolução política, também revolucionou a moda. Inclusive, teve até uma edição do Jornal da Moda e do Gosto, de 1790, que indicava às mulheres o uso de cores listradas em estilo nação, ou seja, o uso do azul, vermelho e branco, para apoiarem também na vestimenta o novo modelo francês. Durante a Revolução, todos os trajes que lembrassem o luxo, excesso, riqueza e ostentação visual, tão característicos da nobreza, eram indesejáveis. Dessa forma, determinados materiais nobres, como seda e rendas, foram substituídos por tecidos mais simples, como algodão e lã. A moda incorporou elementos de origem greco-romana, responsáveis por secar as silhuetas e fazer desaparecer as perucas, os penteados gigantescos e as armações dos vestidos femininos. Já o século XIX foi marcado pela Revolução Industrial. Uma curiosidade: a primeira máquina de costura surgiu em 1814 e acelerou a produção de roupas. Enquanto isso, técnicas avançadas de fiação, tecelagem e estampagem de algodão faziam tecidos detalhados e laváveis. Nesse período, a moda começou a seguir os ideais clássicos, onde os estilos de roupas femininas eram baseados na silhueta império, referindo-se à época napoleônica, com vestidos ajustados ao tronco logo abaixo do busto, caindo folgadamente. Espartilhos apertados e brocados deram lugar a uma celebração da forma natural. Assim, a forma do corpo real das mulheres começou a ser celebrada. E não podemos deixar de mencionar um dos grandes nomes da moda francesa que nasceu no século XIX. Charles Frederick Worth foi um costureiro inglês que é considerado o pai da alta costura. Ele foi o pioneiro em criar uma etiqueta com o seu nome e a dizer para o seu público riquíssimo o que eles deveriam ou não usar. Worth transformou o costureiro em estilista com poderes de criador. Dominou totalmente a indústria da moda em sua época, inventou o desfile e a grife como símbolo de status. Foi o primeiro a abrir uma loja na Rue de la Paix, em Paris, seguido por Jacques Ducot, Paul Poiret e Madeleine Vionnet. Ainda no século XIX, com a ascensão da burguesia, a moda francesa descobriu a sua relevância diante da nova sociedade, com roupas de alta costura e a inauguração de casas de corte. Um ponto muito significativo para o posicionamento de Paris como a capital da moda foi um radical projeto de reforma urbana lançado pelo imperador Napoleão III e colocado em prática pelo barão Georges Eugène Haussmann na segunda metade do século XIX. Ruelas medievais desapareceram e deram lugar a amplos bulevares, e áreas antigas foram demolidas para abrigar a nova cidade que começava a emergir. Enquanto redesenhou o mapa de Paris, Haussmann também transformou a experiência urbana, instalando, entre outras inovações, uma ampla iluminação pública elétrica, uma baita
inovação para a época. Essas novas invenções tornavam a vida mais fácil em todos os níveis sociais, e a cena cultural estava em efervescência. Cabarés, o cancan e o cinema haviam nascido. A arte tomava novas formas com o impressionismo e a Art Nouveau. E assim, Paris virava uma capital cultural marcada por intensas transformações artísticas e tecnológicas. Eis que chegamos, finalmente, ao século XX, o século que reuniu grandes transformações mundiais que foram diretamente refletidas na moda. Durante a Belle Époque, que durou até 1914, as roupas eram excessivamente românticas e fluidas, contando com vários detalhes como plissados, bordados e aplicações de renda. As roupas eram tão trabalhadas e com tanto detalhes que nenhuma dama poderia vestir-se ou despir-se sem o auxílio de um terceiro, mais uma forma de distinção social. Era normal que as roupas tivessem muitos adornos e chapéus tão complexos que chegavam até a ter pássaros entalhados. E não poderíamos falar do início do século XX sem falar sobre uma figura ilustríssima da moda. Conhecido como o rei da moda, ele foi o pai do estilo moderno. Paul Poiret foi o primeiro grande estilista do século XX e entrou para a história da moda ao ir totalmente na contramão das tendências da época e tirar o espartilho das suas criações. Ainda lá nos anos de 1900. Vestiu as grandes artistas e pensadoras daquela época, incluindo nossa ilustríssima Tarsila do Amaral, que além de ser cliente, ainda era sua amiga íntima. Poiret iniciou a sua carreira trabalhando na Maison Worth, ou seja, literalmente no berço da alta costura, e deixou o seu legado ao definir o que seria um estilo moderno. Com a Primeira Guerra Mundial, que começou em julho de 1914 e durou até novembro de 1918, a economia da Europa foi muito afetada e, assim como outros, Poiret não conseguiu reerguer a sua marca. Imediatamente após o fim da guerra, a Europa foi assolada pela gripe espanhola, uma pandemia que ocorreu entre 1918 e 1919. A estimativa é que 1/3 da população mundial tenha contraído a doença, com um número de óbitos que superou o da Grande Guerra, atingindo em torno de 100 milhões de pessoas. Passado por esse turbilhão, na década de 20, os parisienses não pensavam em outra coisa que não fosse viver. E a moda dos anos 20 foi a moda da libertação. Mulheres de cabelos curtos, joias práticas, vestidos de linhas retas, com plumas, penas, formas e assimetrias. Valia de tudo que desse movimento e cara de modernidade. Em paralelo, surge o estilo Art Deco, que em linhas gerais era uma combinação entre o modernismo e o cubismo. Nascido em um momento de criatividade, o movimento Art Deco também é conhecido pelo uso de materiais refinados e por suas composições luxuosas, que estavam em total sinergia com a burguesia, grande entusiasta do movimento. Em 1925, uma estilista chamada Gabrielle Coco Chanel ganhou destaque e mudou toda a dinâmica da moda em Paris. Chanel introduziu roupas flexíveis, usou algodão, jersey, sapatos bicolores, alfaiataria solta e até pérolas falsas, algo inimaginável para a época. Em 1929, quebra a Bolsa de Nova York e a Grande Depressão se inicia, um momento onde grandes fortunas foram perdidas da noite para o dia, influenciando totalmente o consumo da moda de luxo em Paris. A década de 30 foi mais realista, mas ainda muito glamurosa e sofisticada. As saias ficaram longas e os cabelos começaram a crescer. Os vestidos eram justos e retos, além de possuírem uma pequena capa ou um bolero. Em tempos de crise, materiais mais baratos passaram a ser usados, inclusive em vestidos de noite. A década de 40 foi marcada pela Segunda Grande Guerra e pode ser considerada a década mais austera. A França foi ocupada pelos nazistas e ficou sob domínio alemão por terríveis 4 anos, período que a população sofreu severa repressão
e também racionamento de tudo: eletricidade, comida, roupas, tecidos, lenha, gás, entre outros itens básicos. Mulheres tomaram o lugar de homens em muitos setores por conta da escassez de mão de obra, o que se refletiu em mais uma mudança de guarda-roupa. E a moda foi uma ferramenta indispensável para que as mulheres pudessem fugir um pouco dos horrores da guerra e pensar em coisas belas e agradáveis. Em Paris, muitas delas se reuniam e mantinham seus looks elegantes, remendando vestidos antigos, adicionando detalhes estratégicos como laços de fitas ou flores de tecidos em locais puídos. Cortavam ou adicionavam barras, mudando comprimentos e conseguiam um feitio diferente quando costuravam juntos, em um terceiro modelo, os pedaços bons de trajes muito usados. O reaproveitamento e a criatividade era indispensável. A guerra terminou em 45, mas o racionamento durou até o final da década, pois a Europa estava totalmente devastada. Mas, em 1947, uma luz se acende discretamente no fim do túnel da moda francesa. Christian Dior, apoiador da resistência contra os nazis, inaugura a sua Maison homônima e apresenta a sua primeira coleção de alta costura em Paris. E eu posso dizer que esse desfile deu o que falar. Entretanto, Tana Mothers, já chegamos em 20 minutos de episódio e eu ainda estou na década de 40. O que significa que eu falhei miseravelmente na missão de contar a história da moda parisiense em um episódio. Mas, em minha defesa, são quase 600 anos de história e eu lutei muito contra a faladeira que habita em mim para não falar 20 minutos de cada tópico. Então, o episódio Moda em Paris terá a sua segunda parte na semana que vem. E olha que chique, eu vou ter a oportunidade de pesquisar em loco. Oui. Vou visitar museus, praças, parques, livrarias e trazer um episódio com muito mais vivência para vocês. Estão animados? Eu tô, que não me aguento de tanta emoção. E claro que eu não terminaria esse episódio sem dar umas diquinhas incríveis para vocês. Prepara o print, porque vai estar tudo na descrição desse episódio. E as dicas de hoje são filmes super bem produzidos que vão te contar com mais detalhes algumas das histórias que eu trouxe aqui. Para começar, Os Miseráveis, um clássico da literatura mundial de Victor Hugo. A obra é uma poderosa denúncia a todos os tipos de injustiça humana e narra a emocionante história de Jean Valjean, um homem que, por ter roubado um pão, é condenado a 19 anos de prisão. A trama se passa na França revolucionária no final do século XVIII e início do século XIX, quando monarquistas e republicanos lutavam pelas ruas. Tem filme e tem livro, pode escolher. Maria Antonieta, dirigido por Sofia Coppola, o filme explora os efeitos de um estilo de vida suntuoso e terrivelmente aprisionador na jovem rainha, que acaba levando-a a seu declínio. Tem no Netflix. E para finalizar, Suíte Francesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, na França ocupada, Lucille passa os dias junto de sua sogra, esperando pelo retorno do marido, um prisioneiro de guerra. Enquanto isso, o pequeno vilarejo onde Lucille mora começa a ser invadido por soldados alemães. E o final, aí você vai ter que ver para descobrir. Au revoir, Tana Mothers! Nos vemos em Paris! Beijo, beijo! Esse podcast é uma produção de Muda Moda Produções. Roteiro e apresentação, Mário Vilaça. Audiovisual, P2 Vídeos.